Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Val Cordeiro. No vídeo de hoje, gente, quero mostrar para vocês como fazer esse colar de mesa, esse pingente de olho grego de papelão, gente. Mais um projeto, tá? Com material acessível e fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem, se inspirem e vamos ao vídeo de hoje. Eu peguei, gente, né, para começar, um pedaço pequeno, gente. Olha que pedaço pequeno de papelão. E uma tampa e uma tigelinha ali de casa. Essa tampa tem 10 centímetros e a tigelinha 13, tá? De diâmetro aí. E eu usei isso daí para os moldes, tá? Cortei 2 vezes cada tamanho, tá bom? Então, você pode usar o tamanho, um utensílio aí, um objeto que você tiver mais fácil, tá bom? E esse papelão, ele não é grosso, tá, gente? Ele é fino. Eu mostrei aí no começo, ele não é muito grosso, não, tá? Pra ficar um trabalho mais delicado, tá bom? Por isso que eu cortei só 2 partes de cada um, pra não ficar grosseiro, tá? E aí, eu uni as 2 partes. Eu costumo sempre passar a cola, gente, onde tem as letrinhas, tá? A minha cola acabou. E aí, eu pedi pro meu esposo trazer uma cola branca. Ele trouxe essa Tec Bond, gente. Ele falou que não tinha cascorês lá. Mas ela é ótima, viu? Boa, excelente. Muito bom. Bem mais barata e boa também. Aí, gente, o maior, eu fui apertando só a borda. Que eu queria que a borda ficasse mais fininha, não queria que aparecesse assim a altura, né, das 2 camadas. Então, para fazer um diferente do outro. Aí, eu apertei bem e coloquei esses prendedores, eu uso na costura, gente, mas eu usei aí eles mesmo. Pode usar o de prendedor de roupa também, tá? Alguma coisa que prenda bem para ele colar e ficar assim fininho, gente, porque eu vi uns de olho grego de vidro, eu não sei, eu acho que era vidro, gente. E ele tinha essa bordinha mais fininha, tá? Agora é hora de cobrir tudo com a massa corrida, tá, gente? Esse é o maior, então as bordas, elas vão ficar mais fininhas, tá? E o meio vai ficar assim, levemente mais ressaltado, assim, não muito, né? Porque eu só usei 2 camadas de papelão, então não vai ficar tão grosso, tá? Vai ficar um trabalho mais delicado, que essa era a minha intenção, tá bom? Aí, gente, é a mesma coisa do coração, passa um lado, deixa secando, depois que seca, passa do outro, tá? Agora, esse eu já fiz diferente, então, ele ficou com as 2 camadas assim, aparecendo. Primeiro, eu tampei aí todos esses furinhos, e depois fui passando na parte superior e inferior. Não filmei todo esse processo, gente, porque é só cobrir mesmo de massa, até não aparecer o papelão mais. Então, eu passei 3 vezes camadas finas, né, gente, para não ficar grosseiro. E aí, depois de tudo bem sequinho, fui lixar, tá? Então, esse é o que vai ficar mais fininho nas bordas, tá? E esse ficou com essa altura. Ficou bem fininho, gente, ficou delicado, tá? Não ficou grosso. E aí, eu fui lixando, arredondando ali o acabamento da borda, tá, gente? É uma lixa 150, ela não é muito fina e nem muito grossa, tá? Pra gente começar a desgastar aí. Gente, eu acelero o vídeo pra não ficar muito longo, mas eu lixo mais devagar que isso, né, gente? Com delicadeza, para ficar assim o mais uniforme possível, né? Para ficar um acabamento bem legalzinho. Depois, gente, eu venho com a lixa 220, tá? Que ela é um pouco mais fina. Pra ir alisando aí, não ficar marquinhas, furinhos, sem... Enquanto eu vejo furinho e marquinha, gente, eu vou lixando pra ficar bem lisinho, tá? Agora, esse que ficou mais reto, eu fiz ele diferente, gente. Eu peguei uma lixa, um pedaço comprido e fui passando ele reto.
Aquele não, era mais fino nas bordas. Agora esse eu precisava, né, que ele ficasse bem retinho. Então, essa foi a solução que eu achei melhor maneira de lixar, tá? E aí a lateral tem que tomar cuidado para não lixar mais um lado do que o outro, né? E lixando sempre por igual, tá? Senão a gente corre o risco de ficar torto aí nessa parte, tá? Se lixar mais um lado do que o outro, tá bom? Aí, gente, eu fui dar uma olhada ali na internet a referência de cores, porque eu tenho um azul turquesa. Olha que lindo esse, gente. Esse é de vidro, ó, dá pra ver até a mão da pessoa. Esse azul turquesa eu senti que ele era muito claro. Aí eu misturei um tiquinho de preto nele, tá? Mas de repente você já tem um azul aí que é o tom. Na verdade dava pra fazer com ele, né? Depois eu pensei, essa cor já tava boa, né? Coisa da minha cabeça. Mas eu misturei aí uma pontinha de preto, tá? E depois, gente, aquele azulzinho, tem um outro azulzinho ali no meio do olho grego, né? Eu tinha um que era muito clarinho, que acho que é azul hortênsia. Ó, misturei, terminei de misturar esse escuro, aí é azul hortênsia, ele é muito claro. E eu peguei um outro para dar uma escurecida nele, azul piscina esse, tá? Mas, gente, você vê aí, de repente você tem uma cor aí que se aproxima mais daquele azul clarinho do olho grego. Eu fui fazendo umas misturas aí para ver o que mais se aproximava das fotos que eu tava vendo, né? Mas a gente vê de várias tonalidades, né? Antes de pintar, gente, furei, tá? Porque aí de repente ele dá uma lascadinha, então a gente arruma. Aí peguei a minha Dremel, gente, com a pontinha ali que é de furadeira, esqueci o nome, broca, isso. É uma broca bem fininha, gente. Esse vídeo tá acelerado, gente. Eu furei com muita delicadeza, assim, para ele não trincar. E aí eu alarguei um pouquinho esse furo que eu queria passar, como ele é o maior, eu queria passar mais de um cordão nele, né? Aí fiz, e ele não trincou, tá, gente? Eu furei bem devagarzinho, tá? E ele não trincou. Aí vim, furei o outro. Esse, o maior, eu furei um pouquinho mais pra dentro. E esse menor um pouquinho mais pra fora. Tá bom? Pode furar com furadeira normal também, claro. É uma broca fina, né, gente? Com cuidado também pra ele não... Pra não trincar a massa corrida, né? Que é um trabalho bem delicadinho. Vocês colocam uma broca bem fininha. Aqui em casa eu acho que a mais fina que eu tenho é número 4, a de furadeira, né? Eu não sei se tem mais fina que isso, gente. Tá bom? Eu peguei uma lixinha para arredondar, para dar um acabamento nesse furinho, tá? Queria que ele ficasse arredondado. Aí, gente, fui preparar para a pintura, para não passar muitas vezes o azul, o que você faz? Você dá um fundo. Eu tenho um restinho aí de cinza, é até uma chalk paint, mas pode ser a tinta normal mesmo de artesanato, tá? Pode ser um cinza, pode ser um outro tom de azul, tá? Pra dar preparar aí, quando você vai pintar com uma cor bem escura, é bom você passar uma demão, uma outra cor antes. Aí, gente, eu tinha visto alguns furinhos, tá? E essa mancha branca, eu tinha passado mais um pouquinho de massa corrida e lixei de novo, tá? Pra tirar os furinhos que eu tava vendo. Era bem pequenininho, gente, só que depois que pintasse com azul ia aparecer, tá? Então, eu gosto de deixar sem nenhum furinho, marquinha, tá bom? Mesma coisa, preparei o fundo de um lado, secou, depois passei o outro, tá? Essa parte não tem muito segredo. Só pintar mesmo e aguardar a secagem, tá? Aí, gente, aquelas tintas, né, que eu misturei, olha, eu deixei bem aguadinha. Vocês estão vendo que ela tá bem molinha? Esse pincel, gente, ele é velhinho, mas ele é bem macio. Então, gente, eu não puxei, eu carreguei bem ele com essa tinta molinha,
Eu misturei água nela. E aí eu fui puxando um pouquinho, mas eu fui colocando bastante tinta, porque aí ela deu uma esparramada, assim, vamos dizer, né? Pra não ficar marca de pincel, gente. Tem que ser um pincel macio, tá? Então, eu fui aí, passei com bastante delicadeza, deixei secando, tá? Pra depois passar mais uma. Na verdade, já tinha ficado bem azulzinho, sabe? Mas eu queria que ficasse uma cor bem uniforme. Mesma forma, eu fiz o menor, tá? Passei 2 demãos e fiz a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Com calma, né? Fui depositando aí a tinta, não puxei muito essas pinceladas para ficar bem uniforme. Aí, gente, depois eu peguei esse stencil que tem vários tamanhos de círculo, gente. Eu não faço ideia de onde eu comprei, tá? Ele não tem nome, ele não tem referência, não tenho como deixar para vocês, para quem quiser comprar. Eu não lembro mesmo, ele não tem marca, nada marcado nele, infelizmente, mas ele tem vários tamanhos, então eu procurei um tamanho ali que ficasse mais proporcional ao olho grego menor. E aí eu marquei, gente, com o pincel pituá mesmo, né? Que é o pincel de stencil. Só que eu não queria deixar ele pintado com essa marquinha de stencil. Eu queria que ficasse o mais, assim, sem marca possível, né? Mas eu fiz essa marcação que era para deixar bem marcado, definido, né? O tamanho do círculo, tá? Depois que secou, gente, aí fiz isso nos dois, tá? No menor e no maior também. Só que eu fiz isso, gente, aí umas 3 vezes, tá? Não fiquei mostrando tudo, já para ficar bem branquinho. Mas o stencil, às vezes, ele fica umas marquinhas na borda, né? Então, gente, eu peguei um pincel. Isso aí é água, tá? Tô colocando um pouquinho de água no azulejo. Peguei esse pincel, gente, pra tirar essas marquinhas. É um pincel que eu tenho chato, ele é bem maciozinho, ele é bem antiguinho já. E aí, eu diluí um pouquinho essa tinta pra ela correr com mais facilidade ali. Esse acabamento aí que eu vou fazer, ele é bem arriscado, gente. Então, tem que ter a mão bem firme, que eu fui contornando esse círculo, tá? Ó, pra tirar aquelas marquinhas do stencil, pra ficar bem certinho, tá bom? E aí, eu peguei essa tinta bem aguada também e fui colocando assim, passando dentro, pra tirar um pouco aquele aspecto de batidinho, né? Aí, gente, fui fazer aquele outro círculo azul, né? Então, aí eu peguei um tamanho um pouco menor e fiz a mesma coisa, gente, com a brochinha, tá? Só que esse não ficou tão marcado. Eu fiz esse processo 3 vezes também, tá, gente? Pra cor ficar bem definidinha, esse azul. Eu olhei bastante foto, gente, e fui vendo aí mais ou menos as cores, as tonalidades. A gente vê tonalidades bem diferentes, né, de olho grego, assim. Então, não tem aquele padrão, né? É um azul claro, ele é um azul escuro, né? Então, eu procurei imagens aí, olhei bastante imagem e fiz um mais ou menos da cor aí. Como se não bastasse, gente, eu ainda resolvi aumentar esse círculo. Para mim, ele tava pequeno, tava desproporcional. Na verdade, esse furo tinha que ter sido um pouco mais na borda, né? Mas eu vi alguns assim, que eram furados mais para dentro, sabe? Eu acabei fazendo mais. Eu deveria ter furado um pouquinho mais na borda. Mas tá bom, ainda fui aumentar esse círculo, gente, e passei algumas vezes, intercalando secagem, né? Mas eu não aconselho, tá, gente? Faz no círculo aí de uma vez só, se você não tiver o stencil, você pode usar uma tampinha, um copo pequeno, alguma coisa aí para medir esses círculos e ir pintando também, tá bom?
Fui fazer essa parte azul também no pequeno, então para ele eu usei um outro tamanho de círculo, tá? Ai, gente, esse stencil é muito bom, porque ele tem vários tamanhos. Mas eu acredito que você encontre, colocar no Google, stencil com círculos. Com certeza deve ter algum aí no mercado, né? Disponível para comprar. Tá? Fiz isso mais de uma vez, né? Dos dois lados, né, gente? Porque como eu fiz dois, então... E já fui secando com o soprador, tá? Pra agilizar aí a secagem, né? Depois eu fui fazer a parte preta, né, gente? Que é um círculo um pouquinho menor. Tá? Também eu fiz 2 vezes pra ficar a cor bem definida, né? Intercalando secagem sempre, tá, gente? Sempre que você for fazer mais de uma demão de stencil, aí eu já tava até comemorando, que tava ficando lindo já no meu gosto, né? Então, você intercala, tá? Pode secar com secador de cabelo, gente, tá bom? Aqui eu tenho esse soprador aí há muitos anos, mas o secador de cabelo é ótimo também pra secar, tá bom? E eu fui finalizar o outro lado, tá? Fiz isso nos dois, passei 2 vezes em cada um, tá bom? Gente, para dar o acabamento, eu comprei essa laca chinesa. Eu comprei na Mega Artesanal. Quem assistiu o vídeo lá das coisinhas que eu comprei, tá? Eu nunca tinha usado. Eu sabia que dava um acabamento bem brilhante. Eu peguei esse pincelzinho que eu nunca usei também. Tava lá nos meus guardados. Eu ganhei uma vez alguns pincéis, sabe? E aí, então, eu peguei esse fininho e fui depositando. Não puxei muito a pincelada, tá? Porque eu não queria que ficasse marca de pincel, tá? E como eu nunca usei também, não sabia como que o produto ia se comportar. Mas eu achei parecido com o verniz geral mesmo, sabe? Eu não sei se é mais brilhante, né, o acabamento. Mas a ideia era essa, eu queria com o acabamento brilhante, nesse caso, para não ficar com aspecto, para ninguém olhar e falar, nossa, esse olho grego é de papelão. Então, a ideia era essa, para dar um brilho, como se fosse uma peça ou de cerâmica, de louça, né? Chegar com esse brilho mesmo, tá bom? Geralmente, as peças que eu faço são foscas, né? Semi-brilho, mas essa especificamente eu queria esse acabamento para dar uma enganadinha a mais aí, né? Para ninguém falar, nossa, de papelão. A ideia é a pessoa falar, não dá para perceber que é de papelão, né, gente? Então, a intenção é essa, né? Espero que eu alcance, mas pelo que eu tô vendo, vai dar bom. Então, gente, é à noite, eu vou deixar secando de um dia pro outro, que eu sei que esse tipo de verniz demora bastante para secar. No outro dia, gente, fui finalizar, né?
E eu tinha esse fio de malha, ele é bem fininho, gente. Para fazer, eu queria no pingente maior fazer um tassel azul. O tassel, gente, é aquele, como se fosse não é um pompom, né? Aquele que fica pendurado geralmente na ponta dos colares, tá? Então, eu cortei os fios, gente, com aproximadamente 35 centímetros. Eu sempre corto a mais, para depois ir acertando, tá? Cortei. E não contei quantos fios eu cortei, gente. Depende do fio que você vai usar, se é fino, se é grosso. Eu gosto de fazer ele bem cheinho, tá? Mas como era um fio de malha, eu também não coloquei demais, né? Aí, gente, eu peguei 2 fios bem compridos. Você sempre corta a mais, tá, gente? Depois é melhor cortar a mais e aparar do que faltar, né? Eu passei ali, não dá pra ver, gente. Eu tô com uma agulha de tapeceiro, tá? Então, eu passei ali, dei o nozinho no furo, né, do pingente e eu fiz isso 2 vezes, olha. Passei um, depois passei o outro. Aí, gente, eu peguei essa conta maior, tá? Passei todos os fios ali por dentro, encostei bem lá no pingente, ó. Passei, lembra que eu coloquei 2 fios, né? De malha. Aí, eu passei tudo dentro dessa conta, que ela é bem grossinha. E aí, eu dei um nó, só que esse nó, ele vai ficar ali dentro, gente, ele não vai aparecer, tá? Depois, eu separei os 2 fios do meio e dei mais um nozinho pra eliminar, porque senão não ia passar tudo isso dentro das contas, tá bom? E aí, gente, você vai passando conforme o seu gosto, tá? Você pode colocar conta aí de outra cor, de madeira escura, preta, azul, tá? Eram as que eu tinha em casa, né? Essas maiores aí eu comprei também na Mega Artesanal, paguei super barato, né? Pacotão. Então, eu tinha até essa azulzinha aí, não é muito bem a cor ali, mas deu aí uma referência, né? Do olho grego. Então, essa conta, gente, então, ela não passava os fios, não passava a agulha, porque o furinho dela era muito pequeno. Então, eu peguei a micro retífica com essa broquinha que é fininha, aí eu aumentei ali o furinho dela para eu poder conseguir passar os fios, tá bom? Então, se você tem intenção de usar um fio mais grosso ou mais de um fio, você compra a conta, vê bem o furinho dela se é muito estreito, tá? Porque senão você vai ter problema. Se você tiver uma micro retífica, tudo bem, você consegue aumentar aí. Se não, não. Aí, finalizando, gente, tem mais um nozinho que fica ali escondido. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei todas aquelas tiras, né, que vão formar o tassel, coloquei assim, bem esticadinho, centralizado na conta, e aqueles fios que vieram lá de cima, de dentro das contas, vai ficar um por cima e um por baixo, ó. Por isso que eu falo que é bom cortar a mais. E aí, vai ficar dentro, gente, esses nozinhos não vão aparecer, tá? Ó, dei um nozinho, e aí, dei outro, vi se tá tudo bem ajeitadinho, se não tá muito apertado também, senão o colar fica ali duro, onde tá as contas. E aí, gente, arruma tudo bem certinho, tá? Esses fios que sobram, gente, depois a gente vai aparar. Então, por isso que eu falo, corta mais, que se você cortar um tamanho muito pequeno, depois não consegue acertar, fica muito curto o tassel. Tá vendo? Ó, esse fio mais comprido é o que tá vindo lá das contas, que foi o que eu dei o nozinho que ficou por dentro. Agora, a gente pega um fio comprido também, tá, gente? Segura ele ali. O vídeo tá acelerado, gente, mas eu vou explicar da melhor maneira possível. É um fio escuro, né? Espero que vocês consigam ver direitinho. O que que eu faço? Eu seguro ele ali com o dedo, ó. Segura. E aí, eu vou dando voltas, tá? Pra dar aquele acabamento bem bonito, ó. Eu não contei quantas voltas, eu acredito que eu dei umas 7 voltas aí, tá? Então, gente, vai segurando para não soltar essas pontas, tá?
E vai ajeitando sempre para ficar bem arrumadinho. E aí, o que que eu faço, gente? Tem as duas pontas, né? É desse fio que eu tô enrolando. Ela vem uma por cima, ó. Vocês estão vendo? E a outra tá lá por baixo. Ó, então, nós vamos jogar as duas para trás, tá? E vamos dar lá atrás 2 nozinhos, tá? Mas antes de dar o nozinho, a gente vai, ó, puxei as duas para trás. O que a gente vai fazer? Já dei um nozinho para segurar ali, tá? E aí, gente, nós vamos pegar uma agulha de crochê e puxar, tá? Essas pontas ali para dentro, para baixo, com agulha de crochê, com cuidado, tá? Puxa uma ponta por dentro dessas voltas que a gente deu, tá? Você puxa e as pontinhas vão ficar lá pra dentro, tá? Ó, ajeita bem certinho, com calma, tá? Tá vendo essas pontas grandes? Então, por isso que eu falo, sempre corta maior, tá? Ó, na frente ficou bem arrumadinho, tá bom? E aí, pra finalizar, gente, eu acabo dando mais 2 nozinhos. E aí, o que que a gente faz? A gente puxa delicadamente essas voltas que a gente deu e esconde esse nozinho. Ele vai ficar ali dentro, ó. Você vai ajeitando, se precisar da ajuda da agulha, tá? E não aparece, gente. Então, essa é a maneira que eu faço o tassel e não fica aparecendo o nozinho, nem lá em cima, tá? Nem ali nas voltinhas. Agora é só acertar essas pontas, a gente vai cortando, vai acertando, tá? Eu fiz essas cores, gente, porque eram os fios que eu tinha em casa, tá? As contas também, você pode usar de madeira, você pode usar branca, a cor que você preferir, tá? Eu usei essas que tinha mais parecido aí com as cores do olho grego, né? Mas a gente ensina, né, o passo a passo, mas aí cada um tem o seu gosto pessoal, né? Pra colocar aí as cores que mais gosta, ou você pode usar essa ideia do olho grego e fazer uma outra pintura, pintar uma mandala, né? A criatividade, gente, de cada um, tá? Essa pingente, gente, era para eu ter feito mais um furinho, tipo, se você quer pendurar atrás da porta, mas eu esqueci, gente, tá? Fica a dica para você fazer mais um furo, se você quiser, para pendurar em algum lugar, tá? O colar, gente, eu queria fazer um tassel mais fininho, então eu peguei esse barbante que é um fio bem fininho, tá? E essa outra maneira de fazer, eu peguei essa reguinha, ela é 15 por 15. Você pode fazer isso com um pedaço de papelão também, um livro, tá? Aí você vai dando voltas até chegar na quantidade de fios que você quer, tá? Eu fiz bem cheinho, dei bastante voltas, não contei quantas, ó, porque era um fio fino, tá bom? E a gente corta, tira um pedaço do fio, tá? Corta mais também, gente. E aí, ó, a gente vai passar ali por dentro, tá? Por dentro de todas desses fios aí que foram enrolados, tá? Dá um nozinho pra gente poder retirar da régua ou do papel, né, do livro, do que você enrolou aí, tá, gente? Depois que você tira, você pode dar um nozinho mais apertado. E aquela parte de baixo, nós vamos cortar, gente. Nós vamos separar ali embaixo, tá? Eu já fui querendo ajeitar ali, gente. Eu esqueci que eu não tinha cortado ainda, tá? Ó, e esse nozinho, a gente vai, ó, corta, gente, embaixo, tá? Separa. Esse nozinho, nós vamos deixar por dentro também, ó. Dou 2 nozinhos fortes, tá?
E aí depois, gente, esses fios aí que a gente tá dando nozinho, vai ficar todo mundo lá dentro escondido, tá? Ó, e você dobra, ó. Vira todo mundo aí pra baixo, ó, ajeita tudo certinho, corta o excesso, tá? Gente, faz o mesmo processo que eu fiz no outro tassel, tá? No azul. Pra pregar ele no colar, é a mesma maneira, tá? Não tem diferença nenhuma. Só mudou que aquele lá é um pingente e esse outro é um colar, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. A partir dessa ideia, vocês podem fazer outras pinturas, tá bom? Dá para vocês se inspirar com o que vocês têm em casa, com o material que vocês têm aí, tá? Gente, quero agradecer a todos que têm assistido, que têm comentado, todos os que se inscreveram, tá? Muito obrigada mesmo. Esse foi o resultado do vídeo, tá bom? Espero que todos tenham ideias legais, bacanas e aproveitem o material que tem em casa, tá? E façam aí olho grego, mandala, o que a criatividade de vocês mandar, tá bom? Um beijo a todos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.